Não tá aparecendo nada, né? Não. Olá, boa noite, pessoal do Portal Mie. Sejam muito bem-vindos aqui para nossa live de quinta-feira. Nossa live de quinta, mas o assunto é de primeira, hein, gente? Boa noite, pessoal, aqui, né, da minha página aqui no Instagram. Todo mundo seja muito bem-vindo. Hoje eu trouxe um assunto aqui bem interessante, porque começo de ano, todo mundo, né? Se você, assim como eu, exagerou também aí no final do ano, aí comendo bastante coisa gostosa, né? Saindo um pouquinho da linha, talvez ali aproveitando os doces, né? Estando em família, com amigos, e aí acabou exagerando um pouquinho, aumentou uns quilinhos, ou não, ou talvez esse já seja um dilema que você vem enfrentando aí há anos e você já fez de tudo, já tomou remédio, já cansou de ir pra academia, já fez várias dietas e esses quilinhos insistem em permanecer aí com você. Então é sobre isso que a gente vai falar essa noite. E para você que ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Edilene Darini, sou terapeuta familiar e analista corporal, e atendo aqui a milhares de pessoas através da internet, mas olha só, tenho aqui prestado esse serviço, né? Para quê? Para as pessoas se autoconhecerem. Então, eu ajudo você no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento. Para quê? Para que você possa, de uma maneira saudável, entender a sua história, entender tudo aquilo que se passou com você desde a sua infância, conhecendo através dos traços de caráter, o formato da sua mente e entender ali por que alguns problemas insistem em te perseguir, insistem em permanecer na sua vida mesmo você não querendo, tá? Então, se você tem desejo, né, em se conhecer melhor, em se tornar autorresponsável pela sua própria vida, em colocar objetivos e conseguir ali permanecer nesse caminho para conquistar, a análise corporal é uma excelente ferramenta e eu me coloco aqui à disposição para você que quer conhecer, para você que tem interesse, conta comigo aí, tá? E já quero agradecer aqui a oportunidade pelo Portal Mie aqui por estar abrindo esse espaço para a gente poder falar sobre, não só sobre análise corporal, mas sobre tudo aquilo que a análise, que a terapia é capaz de favorecer em todo tipo de desenvolvimento, em todo tipo de relacionamento. E eu quero deixar aqui minha gratidão aqui ao Júnior, né, por mais esse ano. Recebi aqui o meu certificado, né? Muito obrigada, Júnior, muito obrigada mesmo. E vamos que vamos, esse ano promete, né? Espero colaborar com muitos assuntos aqui interessantes para toda a comunidade brasileira aqui no Japão. Então vamos lá, gente. Me fala aí, para você que já tá aqui, me fala de onde você é, se você tá aqui no Japão, se você tá no Brasil, ou de que lugar que você tá assistindo aqui. O Portal Mie, ele tem uma abrangência bem grande, né? Então, vira e mexe, aparece gente aqui de todos os lugares, né? E quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês que estão presentes, certo? Então, olha só, por mais que o nosso tema de hoje, a gente colocou aqui, né, excesso de peso, como me livrar, nós não vamos falar de dieta, tá? Nós não vamos falar de nenhuma receitinha aí de emagrecimento, não vamos falar de sopa, não vamos falar de remédio, não vamos falar de dieta, tá? Nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de conhecimento, autoconhecimento, conhecimento, desenvolvimento humano. Então é sobre isso. Então fica aqui, mesmo que você não esteja enfrentando aí uma guerrinha com a balança, o conteúdo que eu vou trazer aqui pra você pode ser muito relevante para outras áreas da sua vida, sim, tá? Porque nós vamos falar sobre o quê? Sobre dores de infância, traumas infantis que estão atuando até hoje, estão nos impedindo de viver aquilo que realmente nós queremos.
objetivos, inclusive perder peso, certo? Então, se você tiver alguma pergunta também, você pode mandando aqui, tá? Eu vou respondendo aqui pra vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu já quero começar falando pra você que boa noite, pessoal que tá entrando, muito bem-vindo aqui, todos vocês. Quem puder já compartilha também essa live, tá? Olha só, quero falar pra você aqui, dar uma pincelada, tá? No que são os traços de caráter e por que os traços de caráter, sim, estão influenciando na vida, né? Aí, talvez no excesso de peso, que você não tem conseguido... que você não tem conseguido se livrar, tá? Então, olha só, todo ser humano, ele possui 5 traços de caráter. Por que 5 traços de caráter? Porque os traços de caráter, eles são formados durante o desenvolvimento humano. Isso acontece lá na primeira infância, ou seja, desde a gestação até por volta dos 5 até 7 anos de idade, tá? Então, ali até os 5 anos de idade são desenvolvidos os traços de caráter, tá? Então, os traços de caráter são 5 traços, então fala ali da gestação, amamentação, interação, desfraude e descobrimento da sexualidade. Então, cada um desses 5 traços, ele vai desenvolver algo específico e ele vai trabalhar ali na cabeça dessa criança, é o quê? É a forma com que ela está vendo e sentindo, interagindo com esse mundo onde ela está inserido, que é o quê? O ambiente familiar. Então, olha só, o ambiente familiar, ele vai influenciar em tudo. Então, eu quero que você olhe agora para sua vida e se você tenha enfrentado problema com peso, eu quero que você pense da seguinte forma: será que a minha família exerce, né, aquilo que eu vivi na minha infância, junto com a minha família, tem exercido influência para que hoje eu tenha esse problema com o meu peso? Tá? Então essa é a primeira reflexão que você vai fazer aí, tá? Segundo, todo desenvolvimento, né, essas 5 fases que eu falei pra você, essas 5 etapas do desenvolvimento, eles falam de quê? De uma fase em que a criança, ela sentiu uma dor, tá? Um trauma, algo ali que não necessariamente, gente, quando a gente fala em trauma, é algo assim, nossa, ai, morreu alguém, fui espancada. Não, o trauma, ele é entendido da seguinte forma: quando a criança, ela passou por algo e ela sentiu profundamente uma dor, tá? Então, isso para a criança já é caracterizado um trauma. Por quê? Ela muitas vezes não sabia lidar, não sabia lidar com aquela situação, sentiu aquela dor e precisou arrumar uma forma de lidar com aquilo que ela estava sentindo. E nem sempre aquilo está no entendimento, está no alcance dos pais, tá? É a mesma coisa de você, pensa assim, você tem uma amiga, tá? E você quer fazer uma big surpresa. Você prepara tudo na sua cabeça, mas ainda assim não está no seu poder a forma com que essa amiga vai receber aquilo de você, certo? O jeito que ela vai receber só ela vai saber. Ela pode expressar ali uma felicidade, ela pode expressar uma alegria extrema, mas enfim, o sentimento só ela vai saber o que foi ali nesse momento, tá? Então, pra criança é a mesma coisa. Então, nesse período da primeira infância, tá? São registrados o quê? Todas essas circunstâncias que a criança está vivendo, porém, devido à fase, é possível o quê? Trilhar algumas coisas através do desenvolvimento do corpo, tá? Mas isso aqui seria um assunto mais aprofundado sobre os traços de caráter, e como não é isso, eu vou trazer pra você o quê? Separei aqui 3, tá? 3 aspectos que o traço de caráter, ele explica muito bem o excesso de peso, tá? E eu vou trazer aqui pra você, principalmente baseado no que? Nessas dores que eu falei pra vocês, tá? Então vamos lá. Você já ouviu a palavra lá? Você sabe o que é um PDF? É fácil pra você lembrar dessa sigla, né? PDF. Então, olha só, quando você ouvir essa sigla também, PDF, você pode associar, ou se você sofre, tá? Com essa guerra da balança, você lembra que você precisa entender o PDF da sua vida, tá? Que é o quê? O PDF é proteção, né? O P de proteção, o F de força, proteção, o D de destaque e o F de força. Então, proteção,
Destaque e força. Eu coloquei aqui na ordem para ficar o PDF, eu mesma tô me confundindo aqui. Então, PDF, proteção, destaque e força. Quando a pessoa, ela tem enfrentado, né, ela já fez de tudo, tá? Eu não tô falando daquelas pessoas, gente, que tem a facilidade, ou que engordou um pouquinho, mas existem pessoas que, de fato, e eu conheço muitas delas, que a vida inteira enfrentam um problema com o excesso de peso. Tentam fazem de tudo que aparece, 1001 dietas, né? Vão pra academia, faz todo tipo de exercício possível, pintou um exercício novo ali, elas estão lá fazendo pra quê? Pra se livrar daquele peso, né? E o que acontece? Às vezes até dá uma melhorada, não consegue chegar naquele objetivo. E no final das contas, quando acontece de mudar, depois de um período volta e às vezes volta até com mais, certo? E o que acontece? Tudo isso tem uma explicação, existe uma explicação. E muitas vezes essas pessoas, elas são julgadas, né? Elas são ali discriminadas porque, é porque come mesmo, não, é porque não se esforça, não, é porque não faz direito. Imagina, se a pessoa é assim porque come demais, é assim porque... Então, o que acontece? Muitas vezes, essas pessoas, elas não têm pessoas ali ao seu lado, amigos, familiares, o quê? Que compreendam aquilo que ela está passando e acabam o quê? Falando essas coisas que fazem com que ela se sinta ainda menos motivada para poder o quê? Para poder seguir nisso que ela quer. Só que a verdade mais profunda ainda é que o quê? Esse problema está muito ligado àquilo que você aprendeu lá na sua infância e ao modo com que você vê e enxerga o mundo. O modo com o qual você precisa interagir com o mundo à sua volta. Então, logo, o excesso de peso, ele está exercendo na sua vida uma dessas três funções, que é que eu te falei. Ou ela está ali para te proteger, ou ela está ali para te destacar, ou ela está ali para te dar força, certo? E agora eu já quero perguntar para você. Você já parou para pensar por esse ponto de vista? Você já parou para pensar que o peso, né, o excesso de peso que você tem aí tentado tanto se livrar, ele não pode sair daí porque ele está te ajudando a suportar algumas coisas na sua vida? Então, para aí, pensa e me fala aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode me mandar aqui. E olha só, eu vou explicar para você qual é a relação disso com os traços de caráter, tá? Cada traço de caráter, como eu disse, ele possui ali uma dor base, um trauma base, tá? Que é o quê? O traço da gestação, ele vai estar ligado com a rejeição, com a dor da rejeição. O traço da amamentação, ele vai estar ligado com a dor do abandono. O traço da interação, ele está ligado com a dor da manipulação. O traço do desfraude, ele está conectado com a dor da humilhação. E o traço que fala ali do desenvolvimento da sexualidade, ele está ligado com a traição ou troca, certo? Logo, o que acontece? Quando eu estou vivendo, né, quando eu estou na vida e acontecem circunstâncias, tá? Circunstâncias que me fazem viver essas dores ou me expõem a estar sempre vivendo essas dores, o meu corpo, né, vai ter a tendência de quê? O meu cérebro, ele tem uma função base, tá? A função básica do cérebro é me manter vivo, tá? Então, quando você pensar no cérebro, a função básica dele é manter o ser humano vivo. E o que acontece? Quando ele entende que ele já viveu uma dor, ele já viveu uma situação, ele experimentou aquela dor, ele não quer mais experimentar essa dor, o que vai acontecer? Ele vai aprender uma forma de não vivenciar aquela dor novamente. Então, logo, quando a gente fala aqui desse PDF, que é proteção, destaque e força, eu tenho todos os traços de caráter, eles podem sim sofrer com excesso de peso, tá? Porém, tem três aqui que tem uma predisposição muito maior nisso do que os outros, tá? E o que vai acontecer? Quando, se eu sou, por exemplo, lá na minha fase de amamentação, se na fase da amamentação eu sofri com um abandono, por exemplo, e o abandono, gente, ele pode ser de várias formas, e se você, pra você que tá aqui no Portal Mia, que tem interesse, que quer aprender mais, eu quero convidar você, já tem aqui o meu Instagram,
Vai lá se você não segue ainda, tem muito conteúdo onde eu falo, explico cada traço de caráter, inclusive esse mês eu estou fazendo uma série com cada traço de caráter, explicando quais são os traços no corpo, como você identifica, quais são as dores básicas, quando é formado. Então todas essas informações mais aprofundadas sobre cada traço de caráter você vai encontrar lá no meu Instagram e eu te convido a ir lá fazer parte junto com a gente, tá? Então, quando eu falo do traço de caráter, por exemplo, da amamentação, que é o traço de caráter oral, ele pode estar ali desenvolvendo um excesso de peso para quê? Para ele ter um destaque, tá? Por que um destaque? Olha só, o traço de caráter oral, quando ele estava sendo formado, ele tinha ali ele tinha um alvo, vamos dizer assim, ele tinha um desejo, que era o quê? Eu preciso ter pessoas à minha volta, porque quando eu estou com pessoas, eu não sinto o quê? A dor do meu traço, que é a dor o quê? Do abandono. Então, logo, eu preciso o quê? Eu preciso ser uma pessoa agradável, eu preciso ser uma pessoa comunicativa, eu preciso ser uma pessoa sorridente, porque as pessoas gostam de ficar perto desse tipo de pessoa. Concorda comigo? Me fala aí se você concorda ou não. E aí, o que acontece? Quando esse bebezinho fofinho, vamos dizer assim, ele está na vida adulta, a vida adulta, ela traz outras dinâmicas pra gente, então nem sempre nós vamos ter ali aquelas pessoas que estão sempre nos olhando, que estão sempre ali nos rodeando, certo? E ainda mais, às vezes nós estamos dentro de relacionamentos no qual nós não temos o mínimo daquilo que nós precisamos. Por exemplo, nesse caso do traço oral. O traço oral, ele precisa de toque, ele precisa de comunicação, ele precisa de quê? Olho no olho, ele precisa de aquela questão da empatia, sabe? De você estar ali sempre junto. Ele quer alguém pra estar ali com ele de verdade, sabe? Rir junto, chorar junto. O oral é muito intenso em tudo que ele faz. Logo, se eu estou em ambiente, seja no meu trabalho, seja na minha família, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento familiar, por exemplo, e eu não consigo ter tudo isso de uma forma saudável, o meu corpo, né, o meu cérebro, ele vai enviar o quê? Ele vai enviar ali toda essa estrutura para quê? Para que eu possa ter isso de alguma forma, independente de que ela seja saudável ou não. Ele quer o quê? Ele quer estar com pessoas. Ele quer ser visto, ele quer ser notado. Então, se esse oral, por exemplo, né, essa pessoa do traço de caráter oral, que é a fase da amamentação ali, na vida adulta, ela se vê no ambiente onde, vamos pegar aqui o caso de marido e mulher, né? Então, uma esposa que, por exemplo, o marido não olha pra ela, o marido não a elogia, não faz ali um agrado, não gosta de conversar, não olha nos olhos, enfim, tipo assim, zero sentimento, tá? E o oral, ele é muito sentimento, ele é muito intenso. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai precisar desenvolver algum meio para que o outro a veja, para que ela possa ser vista, para que ela possa ser notada. Enfim, o oral, ele tem essa necessidade. Então guarda isso, gente. A minha necessidade, ela vai ser suprida de uma forma saudável, e quando eu não supro de uma forma saudável, ele vai buscar uma outra forma, mesmo que essa forma seja negativa. Mas no final das contas, eu quero o quê? Eu quero ser notada. Então, se de repente eu estou no meu peso ideal, se eu estou ali de uma forma saudável, mas poxa, ninguém tá me vendo, ninguém tá me notando, ninguém tá olhando pra mim, ninguém tá dando aquilo que eu preciso, espera aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso crescer. Eu preciso estar maior para que as pessoas possam me ver. Então aqui a gente começa o quê? A gente começa a entender qual está sendo a função do excesso de peso na vida dessa pessoa. E quando a gente entende qual é a função disso, é mais fácil de quê? É mais fácil trabalhar nessa causa. Sabe aquela coisa de eu estou com dor de cabeça, mas aí tá, uma dor de cabeça ela pode ser por N motivos. Você pode ter passado do horário de comer e ter dor de cabeça, você pode ter tido uma noite mal dormida e ter dor de cabeça, você pode ter batido a cabeça e estar com dor de cabeça, você pode estar com uma febre e ter dor de cabeça. Então assim, a causa é o que vai te dar direção para saber
o tratamento que você deve seguir ali. Eu posso tomar, por exemplo, um remédio para dor de cabeça. Ela vai passar a dor naquele momento, mas se eu não cuidar, por exemplo, se a causa da dor de cabeça é o sono, e se eu não regular o meu sono, se eu não cuidar ali do quanto eu durmo, da qualidade do meu sono, eu vou ter todos os dias dor de cabeça. Eu posso tomar remédio todos os dias? Posso. Eu posso ficar sem a dor de cabeça a partir do momento que eu tomo remédio? Posso. Mas eu estou tratando a causa disso? Então, com o peso, gente, é a mesma coisa. Quando você já tentou de tudo, quando você já cansou, né? Já tá cansada de fazer aquilo que você não gosta para obter aquilo que você precisa e mesmo assim você não tem conseguido, é bom que você mudar um pouco o foco do seu olhar para entender qual é a verdadeira causa daquilo que você tanto tá querendo combater, certo? Me falem aí se faz sentido para vocês. Tá, e se alguém tiver alguma... Eu acho que tá travado aqui meus comentários, mas se alguém tiver alguma pergunta, mandem aqui, tá? Boa noite, pessoal que tá entrando aqui. Muito, muito bem-vindos. Então, olha só. Outro exemplo aqui também do excesso de peso, tá? Então, olha só. Tem um outro traço de caráter que é o quê? Que ele vai desenvolver o excesso de peso para se proteger, tá? Esse traço de caráter, geralmente, ele tem a ver com o último traço, né? Com o quinto traço que fala do descobrimento da sexualidade. Então, o que acontece? Imagina você, eu tenho um corpo bonito, eu sou uma menina, né? Uma adolescente e tal, tenho o meu corpo bonito ali e, de repente, esse corpo, ele me trouxe problemas. De repente, alguém ali quis abusar de mim, ou então eu sempre atraía olhares de homens casados e tal. Então, olha só, o meu corpo bonito sempre me trouxe problemas ao invés de coisas boas. Aí o meu cérebro começa a entender o quê? Opa, espera que isso daí é um problema, isso alerta, né? Então, isso daqui pode ser algo que vai levar a gente pro quê? Pra morte. Lembra lá que o cérebro, ele sempre vai buscar a saída pra existência. Sempre estar bem. Então, no caso do oral, se ninguém tá me vendo, eu tô mal. Então, vou me engordar, porque aí as pessoas veem você, mesmo que for pra falar, nossa, como você tá gorda, nossa, por que você não faz a dieta? Nossa, então, não importa. O importante pra esse traço, né, no caso do oral, do destaque ali, é o quê? É que ele está sendo visto, as pessoas estão falando com ele, ou seja, ai, meu Deus, fugiu a palavra aqui. O foco dele, né? O foco dele tá sendo ali, tá sendo suprido. Ou seja, estão me vendo. Né? Quando eu estava magra, quando eu estava no meu corpo bonito, meu marido não me valorizava, ele não falava comigo, ele não me elogiava. Mas quando eu engordei, todo dia ele falando, você tá gorda, você precisa emagrecer, você isso, você aquilo. E aí, o que vai acontecer? O seu cérebro entende que agora aquela necessidade está sendo suprida, porque você está sendo vista, tá? No caso aqui desse traço que eu falei pra vocês, que é o descobrimento da sexualidade, o que vai acontecer? Como eu disse aqui, né? Se o meu corpo me traz problemas, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me livrar disso daqui. Então, aqui o excesso de peso, ele vai trazer a função de proteção. Então, eu preciso proteger essa pessoa, né? Eu preciso proteger do quê? De situações que me dão problemas. Ou seja, ninguém vai mexer mais comigo na rua quando eu passar. Se eu sou casada e eu tenho um marido ciumento, então, aí que eu vou engordar. Por quê? Porque se eu ficar bonita e eu sair na rua, pode ser que aquilo seja motivo de quê? De briga quando eu volto pra casa. E aí, quando eu volto pra casa, o que vai acontecer? Eu não quero viver esse estresse. Então, meu cérebro fala, não, então se o motivo é o seu corpo bonito, então peraí, vamos esconder esse corpo. E qual que é a melhor forma de esconder um corpo bonito? Né? Escondendo esse corpo, né? Enchendo ele, escondendo literalmente, né? Escondendo esse corpo. Às vezes a gente tem que esconder com roupa, né? Mas o cérebro, ele vai lá e fala assim, não, só as roupas não tá dando conta não. Peraí que a gente vai colocar uma camada mais grossa aqui. Gente, quando você entende isso, faz todo sentido pra tanta coisa na sua vida, tanta coisa mesmo, que são inúmeras pessoas que já passaram pelo processo de análise corporal não buscando o emagrecimento, tá? Não buscando emagrecimento, mas emagreceram. Mas entenderam que estavam vivendo situações em que
os problemas permaneciam por quê? Porque eles estavam, de alguma forma, protegendo aquilo que existia de medo. Medo por quê? Medo por não saber como lidar com a situação, medo ali por ter dependências emocionais. Então, gente, não se acostume com aquilo que não é normal, que não foi feito pra você. Não se acostume com aquilo que jogam pra você, e muitas vezes aquilo não é saudável. E eu não tô falando aqui do excesso de peso, eu não tô falando aqui só disso, eu tô falando de tantas coisas, sabe? Tantas limitações que o mundo joga em cima de nós, e nós aceitamos essas condições, aceitamos esses adjetivos como nossos e passamos a viver daquela forma. Não vivemos a nossa verdadeira essência, não vivemos aquilo que realmente nós fomos feitos para ser, né? Então vale sim muito a pena você entender como você funciona, você se autoconhecer. Às vezes a gente gasta muito tempo se autodesenvolvendo. Só que o autodesenvolvimento, ele também vai travar na sua vida se você não desenvolver o seu autoconhecimento primeiro. Então, autoconhecimento, depois vem o autodesenvolvimento. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Como que eu posso desenvolver aquilo que eu não conheço? Entende? Então, eu aconselho muito você, né? Se descubra, entenda a sua verdadeira história, entenda o porquê que você age do jeito que você age, né? E, de novo, falo aqui pra vocês, a análise corporal, ela é excelente, né? Ela é uma excelente ferramenta pra quê? Pra você identificar esses padrões na sua vida e aí na sua mente entender o porquê que você enfrenta os problemas que você enfrenta e porquê que eles persistem em estar presente aí na sua vida, certo? Se estiver fazendo sentido pra você, vai mandando aqui. Se você tiver alguma pergunta, manda também. Ju, boa noite. Érica, Rose, Solange, bem-vinda por aqui, minha querida. Sim, muitas pessoas acabam tendo o excesso de peso e por vários, e por inúmeros, né, por inúmeras situações aí, né, Sol? E às vezes você a Solange mesmo aqui, que ela fala de finanças e às vezes até problemas financeiros, né? Porque, gente, não importa o problema, porque é sempre assim, como a pessoa que está passando por aquele problema está encarando aquilo. Então, se aquilo é pesado, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar forte para ela conseguir suportar aquilo que ela está carregando, que é o próximo que a gente vai falar aqui, né? Então, ó, para vocês que estão aqui, ó, a Sol faz live aqui no Portal Mia também, mas segue ela lá que ela dá dicas muito interessantes ali sobre finanças e muitas outras coisas aqui, bem bacana também. Fátima, boa noite para você, bem-vinda aqui também, minha querida. Então, vamos lá, gente. O terceiro ponto aqui, então eu já falei pra você aqui do destaque, né? O destaque que é o quê? Eu preciso aparecer de alguma forma, então eu vou crescer porque assim as pessoas me veem. Aqui a proteção, ou seja, isso aqui pode me dar problema, então eu vou me proteger. E agora a força. A força, ela vem pra quê? Poxa, eu enfrento tantas coisas difíceis na minha vida, eu tenho que carregar os problemas de tanta gente nas minhas costas que se eu for pequenininha, se eu for magrinha, se eu for assim, eu não dou conta. Então eu preciso fazer o quê? O meu cérebro fala o quê? Fica forte aí porque você precisa suportar tudo isso. Você precisa suportar os problemas do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, do seu cunhado, do primo do cunhado, os problemas de Deus e o mundo, né? E aí o que acontece? Eu não consigo emagrecer, por quê? Porque é tanta coisa que eu tô suportando, tanta coisa que eu tô carregando, que não tenho condições. Se eu emagrecer, eu não suporto, eu não dou conta, entende? Então, são o que, de novo, situações que estamos vivendo ou com relação a nós mesmos, né? Ou com relação ao ambiente que nós estamos vivendo, que vão proporcionar esse sentimento, vão proporcionar esse jeito de olhar para as circunstâncias e desenvolver o quê? Uma forma de suportar tudo aquilo que essa pessoa está vivendo. Sabe aquelas pessoas que vive guardando as coisas pra si, tipo, ouve várias coisas, né? Pessoas que não sabem falar não para outras pessoas, elas sabem falar, elas são maravilhosas pra falar não pra si mesmas, né? Eu já fui assim, né? Eu não conseguia falar não para as outras pessoas, mas eu
Tipo assim, não, eu não conseguia, eu não conseguia falar não para os outros. Mas cada sim que eu falava para os outros era um não que eu dizia para mim. Era um não que eu dizia pros meus sonhos, pros meus projetos, para aquilo que eu queria viver. Então não tem como você viver a sua vida se você estiver vivendo a vida dos outros. Não tem como, você tem que escolher, né? E sabe de uma coisa? Escolha viver a sua vida da melhor forma possível. Que quando você vive a sua vida da melhor forma possível, é a melhor forma para você ajudar as outras pessoas. Imagina se você não cuida da sua vida para cuidar da vida dos outros. Na verdade, isso já é uma grande enganação, uma grande mentira. Por quê? Nós só podemos dar daquilo que nós temos. Se eu não me cuido, se eu se eu não tô ali cuidando de mim, como que eu posso dizer que eu estou cuidando dos outros? Eu não me importo com a minha vida, com aquilo que foi me confiado, como é que eu posso me importar com a vida dos outros? Na verdade, nós fazemos isso em busca de algo para nós mesmos, que é o quê? Às vezes reconhecimento, ser ali, meu Deus, as palavras estão fugindo aqui hoje, ter a aprovação das pessoas, né? Então a gente sempre está colocando os outros na frente, mas na verdade com uma expectativa de ser o quê? Aprovados, de sermos o quê? Queridos pelas outras pessoas, que não passa de quê? De dependência emocional. Então, gente, a melhor forma de você viver uma vida saudável em todos os aspectos é se autoconhecendo, tá? Se autodesenvolvendo nessa ordem. Eu me conheço, me desenvolvo e vou, o quê? Vou crescendo, vou adquirindo autorresponsabilidade para o quê? Para depois isso vai o quê? É de dentro para fora. Isso vai expandir para as outras pessoas. As outras pessoas também serão beneficiadas à minha volta. Então não precisa eu me anular para querer fazer algo pelo outro. Não, eu cuido de mim, eu cuido da minha vida e automaticamente quando eu faço isso, as outras pessoas à minha volta, elas são beneficiadas. Entende? Faz sentido pra você, gente? Me contem aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui também, tá? Então, olha só, esse terceiro traço de caráter que nós falamos aqui, né, que eu falei pra você, da força, ele está ligado com o traço da fase do desfraude. Então, o que acontece? Nesse momento, a pessoa, ela sempre está o quê? Com uma expectativa sobre o que os outros vão pensar dela. Então, por isso, ela sempre está o quê? Ela sempre está se doando além daquilo que ela pode, além daquilo que ela até mesmo suporte. Então, por isso, a necessidade do corpo... Boa noite, Mayara! Tudo bem? Bem-vinda! Ela precisa desenvolver esse excesso para quê? Para poder suportar todas essas coisas, para poder suportar o problema dos outros e os problemas dela, porque é um tipo de pessoa também que vai ter muita dificuldade em expor os seus próprios sentimentos. Então, gente, o que engorda não é só aquilo que você coloca pra dentro da sua boca. Aquilo que você não coloca pra fora também faz com que você engorde. Todas as vezes que você ouviu algo que você não gostou, todas as vezes que você deveria ter colocado a sua opinião, ou ter falado ali, né, colocado o seu ponto de vista, e não fez isso por motivos emocionais, por motivos de você achar que, quem sou eu para fazer isso? Ou então falta de merecimento, crença, né, falta de merecimento, tudo isso vai fazer com que você o quê? Com que você também exponha todas essas coisas no seu corpo, tá? Então, é muito importante que você preste muita atenção do seu lado emocional quando se trata também aí do excesso de peso, certo? Deixa eu ver que sim, muitas pessoas acabam tendo excesso de peso, ok? E após o excesso de peso, acarreta em outro... Exatamente, só. E o excesso de peso é só uma porta, né? Porque daí vai começar o quê? Outros tipos de conflitos inúmeros, né? Então, assim, eu já tratei diversas mulheres, né, e o meu foco, né, a análise corporal, gente, não é feita só para mulheres, tá? Homens, mulheres podem fazer, mas é que acaba que o meu foco são em mulheres, que eu trabalho com mulheres, tenho mentoria para mulheres, então o foco é mulheres. Então, o que acontece? Existem, olha, até interessante, até lembrei de um caso aqui, que a esposa, o marido traía a esposa. E a esposa, por vingança, tá? Ela tinha um corpo bonito. Ela, por vingança, ela falava o quê? Eu não vou ficar bonita. Porque ela não
queria romper ali o casamento. Não que ela não queria romper, né? Existiam várias crenças ali e tal, e ela não queria, ele também não queria, ele fazia isso de uma forma assim que todo mundo sabia, mas ele não queria separar de forma nenhuma. E o que acontece? Para ela suportar, então olha só, para ela suportar a situação e também de uma forma assim, eu vou continuar sendo a sua esposa, mas agora também você vai ver como eu vou ficar pra você, entende? Então, se você não entende o mal que você está fazendo pra você mesmo, como que você se livra disso? Entende? Então, primeiro, gente, é o que? É o autoconhecimento, o amor próprio, não tem como, tá? Então, tudo isso são passos pra você descobrir qual é a verdadeira causa que tem feito com que você, mesmo querendo, tá? Mesmo querendo não ter esse excesso, ele persiste, ele insiste em estar aí na sua vida. Preste atenção qual é a função que ele está exercendo na sua vida, certo? E claro, gente, isso aqui é a ponta da ponta do iceberg, só é muita coisa que a gente poderia aprofundar aqui. E outra, cada caso é um caso, porque nós somos seres únicos, né? Eu tenho a minha história, você pode ter os traços parecidos com os meus, a gente pode ter vindo de uma família parecida, mas, porém, o jeito que eu senti é único meu. O jeito que você sentiu é único seu. Então, o que eu quero dizer pra você, não importa o que as pessoas falam de você, não importa se você hoje não tenha pessoas que te apoiem naquilo que você quer fazer, nos seus objetivos, mas o que? Existem sim pessoas que estão prontas e são preparadas para te ajudar e te auxiliar da maneira certa, da maneira que você vai realmente ver resultados, né? Então, procure por essas pessoas, né? Procure se conhecer, né? Então, por exemplo, procure por terapia, procure um analista corporal, faça a sua análise corporal, veja ali qual é o seu padrão de funcionamento. Eu coloquei um post há um tempo atrás e algumas pessoas falaram assim, pior que é verdade, porque elas já tinham feito a sua análise corporal. E eu fiz um post que eu colocava assim, ó, eu sei mais sobre a sua vida do que você mesmo. E as pessoas que passaram pela análise corporal, algumas pessoas elas colocavam, pior que é, né? E é verdade, sabia mesmo, teve coisa que você me falou. Então, gente, é maravilhoso, tá? É maravilhoso mesmo. Se você puder, né, como eu disse pra você, vai lá no meu Insta, né? Lá no meu Insta tem bastante conteúdo que dá pra você se aprofundar, que dá pra você tirar muitas dúvidas. Se bobear, você consegue até, pelo conteúdo que tá lá, você consegue entender, poxa, eu acho que eu tenho mais esse traço de caráter aqui, porque todos nós possuímos os 5 traços de caráter. Porém, existem aqueles que se destacam mais, que estão mais tempo no controle da nossa vida. Então, o que você vai fazer? Lá existem uns testezinhos, ali tá bem descrito, né? Então você vai conseguir sim olhar ali e talvez se identificar com aqueles traços de caráter. E se você fizer isso, depois você me conta, tá? Se tiver alguma dúvida, me chama lá no direct também, que eu vou ter maior prazer em te ajudar, tá? Boa noite, Ká, bem-vinda, viu? Bem-vinda. Gente, era isso, né? Já vamos aqui pro nosso, vamos finalizar aqui. Boa noite, Milene, bem-vinda, bem-vinda, meninas, todas vocês que entraram aqui. Quero agradecer, né, a cada um de vocês que passaram por aqui. Se você sofre, né, se você tem aí sofrido com essa questão do excesso de peso, já tem tentado de tudo, não tem conseguido realmente chegar nos resultados que você queira, faça como eu te falei, né, tente olhar para esse lado, essa questão emocional, tenta enxergar qual é o motivo, né, que esse excesso, porque você não pode se livrar desse excesso de peso, né, e faça o quê? Faça por onde entender todas essas coisas, entender o porquê e principalmente como sair disso, né, como eu disse aqui, não existe uma fórmula básica para todo mundo, porque somos seres únicos, cada um tem a sua história e nós precisamos entender a sua história. Eu entendo a sua história e passo aquilo que vai fazer sentido pra você, aquilo que vai trazer resultado pra você. Sabe aquela questão de a gente pega lá pega a dieta da amiga e a amiga tá, né, poxa, tá funcionando com ela, mas não tá funcionando comigo, aí às vezes a gente até fala assim, poxa, tá vendo? É porque, na verdade, eu acho que é porque eu isso não é pra mim mesmo, e a gente acaba desistindo. Isso pra tudo. Às vezes você quer conquistar alguma coisa, às vezes você tem um sonho, um bem material, e às vezes você quer seguir os mesmos passos que aquela sua amiga, que aquele seu parente, que aquele vizinho, que aquele influencer fez, e aí você se frustra. Por quê? Por que será?
porque cada um de nós temos um jeito único de funcionar. Então, descubra o seu e comece a viver aí os seus melhores resultados em todas as áreas da sua vida. Certo, gente? Bom, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse tema. Dúvidas ou se quiserem saber mais, vai lá no meu Instagram, né? O pessoal que tá aqui no Instagram também, que quiser saber mais alguma coisa aí, manda lá no direct que eu vou respondendo aí pra todas vocês. Certo, gente? Então é isso, né? Agradeço de coração a todos vocês. Até daqui a 15 dias, aqui no Portal Mia. Fazer um convite pra você que tá aqui no Portal Mia também. Todos os domingos, às 19 horas, tá? Eu faço lives também com relação, com temas variados também, mas sempre em relação ao desenvolvimento humano, autoconhecimento, traço de caráter. Então você é muito bem-vindo aqui também no meu Instagram, certo? Gente, ó, um beijo pra vocês e uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!